Oi pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 23 de 2026, né? Mês 2 ainda nós estamos. Vou aumentar um pouquinho o som aqui, senão fica ruim. Eu vou falar um pouco hoje da ferida. Pessoas feridas. Feridas que estão dentro das pessoas, mas elas não querem ser tratadas. Sabe quando você se machuca? Um exemplo. Não é nem exemplo, é a realidade. Sabe quando a gente se machuca? Ou a gente se corta, ou a gente cai, rala o braço, causa uma ferida em qualquer lugar do nosso corpo. E o que nós fazemos com essa ferida? Nós fazemos o que? Limpar. Nós fazemos limpar essas feridas, nós fazemos cuidar dela, né? E passar alguma coisa para desinfetar e deixa ela ali. E ela tem que ela vai cicatrizando. Quando ela vai cicatrizando, quando ela começa a cicatrizar com 2, 3 dias ainda, que ela tá naquela forma ainda de machucada, ainda tá dolorido, tá, né, com um pouquinho de dor, um pouquinho inchado, vai levar um tempo para criar uma pelezinha nela e criar uma casca, e criar uma casca naquela ferida, naquele machucado, aliás, né? E aí quando começa a criar aquela casquinha, você faz o quê? Você começa a querer tirar daquela machucado. Só que eu digo, não é o certo da gente fazer, é deixar aquela casca ali, ela se formar ali na pele, para ela mesmo secar e ela mesmo cair. Por quê? Porque você vai causar outras doenças e você também vai trazer vários tipos também, vão trazer várias infecções, dependendo do machucado, como ele está e como ele foi, né? E vamos falar também hoje da ferida. Tem pessoas hoje, gente, que tá ferida. Ela está com feridas dentro da alma dela, dentro do coração dela. A alma dela está ferida, o coração dela está ferido. Aí ela vai para o médico, ela passa para um lado, ela passa para o outro, pede ajuda para um, pede ajuda para outro, né? E no fim da conta acontece o quê? O problema é que às vezes nem todo mundo, nem a medicina vai dar jeito nas feridas que tem dentro do coração do ser humano. Só Jesus que pode dar um jeito nessa ferida que tem no teu coração. A palavra de Deus diz mesmo, não sei se é em Isaías que se fala, que Jesus diz assim, ó, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se nós fomos sarados, por que tem tanta gente cheio de ferida no corpo e na sua alma? Hã? É uma pergunta, não me responda, que isso também é para mim. Por que ainda estamos feridos dentro de nós mesmos por causa de alguma coisa? Alguma coisa que aconteceu, que nos entristeceu, que nós nos decepcionamos. Então aquilo que fizeram com nós nos causou uma ferida dentro do nosso coração. E ali nós tentamos o quê? Passar medicamento, tentar passar uma coisa, passar outra. Mas eu digo, se Deus, o Espírito Santo de Deus, não vier e cuidar dessa tua ferida aí dentro, meu filho, não adianta estampar com band-aid, estampar com um sorriso, não. Porque não vai adiantar. Porque a ferida, ela está dentro. Quando ela está dentro, é só Deus que pode fazer a mudança. É só Deus que pode fazer a mudança. É só Deus que pode fazer a mudança. Entendeu? Só Deus que pode fazer a mudança. Então não fique com o teu coração cheio de ferida, não. Porque Jesus, ele já levou a ferida maior naquela cruz por mim e por você. Pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Jesus, ele já levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. E a palavra de Deus diz bem claro que olha lá, pelas suas pisaduras nós somos. Olha que diz a Bíblia, que nós somos sarados. Mas tem gente que não está sarada ainda não, filho. Infelizmente, tem muito crente dentro da igreja que está cheio de ferida. Tem muito crente dentro da igreja que está cheio de ferida, cheio de pereba, precisa limpar, precisa se tratar,
Entendeu? Porque Deus quer trabalhar, Deus quer tratar com o ser humano, mas o ser humano não quer, rapaz. O orgulho, a soberba, a arrogância não deixa o ser humano, entendeu? E ele vai sofrer por causa disso. Quanto mais ele deixar, mais aquela ferida vai ficar estacando o sangue ali dentro. É falta de perdão, é falta de amor, entendeu? É arrogância, é prepotência, é tanta coisa, rapaz. Porque essa ferida ainda não foi fechada. Se ela não foi fechada, não tem como Deus atuar na minha e na tua vida. Não tem como. Se nós nos machucamos, nós não cuidamos daquele ferimento que nós fez ali com alguma coisa, não tem como aquele machucado cicatrizar nunca. Bem assim a ferida dentro do coração do ser humano. Esta ferida que está aí dentro de você, deixa Deus tratar, deixa Deus te curar. Porque a palavra de Deus é que nós já somos sarados. Mas tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que continuam doentes, não perdoa, não ama, não libera o perdão. É ódio, é mágoa, é raiva. A ferida ainda não cicatrizou dentro dele. Ele não deixou essa ferida ser cicatrizada dentro dele totalmente. E como que Deus vai operar no meio disso, gente? Deus não opera no meio de sujeira, não. Eu não falei aqui do machucado, que quando a gente se machuca, a gente tem que pegar, lavar o local para tirar todo aquele sangue, para tirar toda aquela sujeira que caiu, que se machucou, para poder vir com o tratamento de um remédio, de uma faixa, muitas das vezes, dependendo da situação, do machucado que foi. Precisa de cuidados, precisa de limpeza. Se nós não tivermos um coração limpo, diante de Deus, diante do Espírito Santo, igreja de Cristo, irmãos, igreja do Senhor, não tem como Deus operar. Às vezes o Espírito Santo ele quer atuar dentro da nave dele, dentro da casa dele, mas a ferida está aberta. Como que ele vai coisar? Se você não tira essa mágoa, você não tira esse rancor. Se você não tira isso, não tem como o Espírito Santo de Deus vir fazer curar. Ele quer curar. Mas você tem que dar brecha para Deus tirar isso tudo. Cicatrizar essa ferida aí dentro. Tem uma ferida dentro de mim, de você, que precisa ser tratada. Tem uma ferida dentro de mim, de você, que precisa ser tratada para ela poder cicatrizar. Se nós guardarmos mágoa, rancor, ódio, não tem como. Pede para o Espírito Santo te limpar. Pede para o Espírito Santo te limpar. Essa ferida aí, ele quer cuidar, ele quer tratar. Mas se nós não tirar essas coisas que eu falei, a mágoa, o rancor, a falta de perdão, a falta de amor, não adianta. Não tem como o Espírito Santo de Deus vir. Não, igreja de Cristo. Fecha a brecha. Fecha a brecha. Deixa Deus, para Deus atuar, cicatrizar essa ferida aí dentro de você. Nós precisamos permitir que Deus venha nos curar. Deus quer curar. Mas Deus pode curar? Pode. Mas nós temos que deixar e nós temos que querer. Se nós não quiser, Deus não faz. Como que o Espírito Santo vai fazer algo na minha, na tua vida, se nós muitas vezes estamos cheios de... A sujeira está aí no meio da ferida. Tem que tirar a sujeira, filho. Para essa ferida fechar de vez. Não adianta, muitas das vezes, né? É pecado, não, você ir pro médico, cuidar da tua saúde, não. Os médicos dos médicos, ele pode curar você a hora que ele quiser. E se você quiser que ele te cure desse mal. A Bíblia fala de um homem que vivia pelos sepulcros. Eu já falei isso em outros vídeos. E ele fala assim, que ele vivia pelo sepulcro, comendo carne de defunto. Mas, quando Jesus chegou ali naquele lugar, Jesus libertou aquele homem. Você imagina a vida daquele homem como que era? Um homem que vivia pelos sepulcros, comendo carne de defunto. Olha a situação que aquele homem vivia. Aquele homem estava sujo. Aquele homem estava fedendo. Aquele homem estava cheio de sujeira. Aquele homem não tomava banho.
Porque ele vivia pelos sepulcros. E você imagina o corpo dele como é que não estava. As feridas que não tinha dentro do corpo dele fisicamente. E a ferida dentro da alma dele. Mas Jesus chegou ali. Jesus chegou ali e mudou a história da vida daquele homem. E Deus quer mudar a tua história também. Deus quer te dar uma nova história. Deus quer escrever uma nova história, como ele fez na vida daquele homem. Ele libertou aquele homem e falou, ó, vai, anuncia aos teus o que eu fiz. O que eu e você tem anunciado por aí afora. Nós temos anunciado o verdadeiro evangelho de Cristo. Nós temos anunciado que Jesus cura. Nós temos anunciado que Jesus opera milagres. Nós temos anunciado que Jesus liberta, transforma. Qual tem sido o nosso testemunho por onde a gente vai? O que nós temos feito do Evangelho de Cristo? Temos pregado o verdadeiro Evangelho? Ou estamos aí pessoas orgulhosas, avarentas, pensando só em nós mesmos e não olhando para o outro? Jesus disse, vai lá, conta aos teus o que foi que eu fiz. Imediatamente aquele homem foi embora. Aquele homem foi embora anunciar o que Jesus fez na vida dele. E nós temos que anunciar a palavra de Deus. Deixa o eu, deixa a soberba, deixa a arrogância. Hoje é muita coisa errada que a gente vê e tem que ficar calado. Eu falo, Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus é fiel, Jesus ele cuida. Aquele homem talvez vive naquele sepulcro, aquele homem estava cheio de sujeira de todo jeito. Porque não tinha como ele tomar banho. Você imagina as doenças que aquele homem não tinha no corpo dele fisicamente? Não imagine doença que já não tinha até saído, talvez eu estou dando um exemplo, eu não sei como que ele era. Mas talvez ele estivesse até com bichos andando no corpo dele, devido à sujeira. Porque a sujeira, eu te falo uma coisa, meu filho, sujeira não é de Deus não, viu? Sujeira, imundície, não é de Deus não, é do inimigo. Quem habita no templo sujo, imundo é o inimigo. Você é desviado do evangelho. Volta para a igreja, viu? Jesus está voltando. Jesus te ama. Você aí casado. Fecha as brechas para o inimigo não entrar no teu casamento. Talvez vocês dois estejam aí feridos. Vocês são uma só carne. Mas vocês estão feridos um com o outro. Porque feriram com palavras. E Deus quer curar essa ferida dentro dos vossos corações. Deus quer tratar dessa ferida aí que deixou um ao outro. Viu? Deus quer cuidar dessa tua ferida. E cuidar da tua também. Você é um casal. Eu estou falando isso para casais também. Tem muitos casais que estão feridos. Tem muitos casais que estão aí, ó, cheios de ferida no casamento deles. No lar dele. Porque se machucaram com alguma coisa. Mas primeiro tira, cuida do machucado. E depois você vem tirar essa ferida. Para que Deus venha cicatrizar essa ferida aí dentro, no casamento de vocês, no lar de vocês. Viu? Fique com essa palavra. Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, tudo ele fará. Amém? Agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito em tua vida, os livramentos que Deus tem dado para mim e para você. Obrigado, Deus, por esse dia, por mais uma oportunidade, por tudo quanto tem feito em minha vida, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Porque se hoje eu estou de pé, eu estou bem, é porque o Senhor tem cuidado de mim e tem me sustentado na destra das suas mãos. E você volta para a igreja. E você que está em confusão e divisão, com ferida aberta, deixa o Espírito Santo tratar essa ferida aí dentro. Tira essa ferida. Eu estou falando hoje de ferida. Feridas. Feridas que ficou. Mas a palavra de Deus diz, lá em Isaías, que pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, nós já somos sarados. Se diz que nós somos sarados, por que você está cheio de ferida aí hoje? Pare, pensa e reflita. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite, uma excelente
noite, uma excelente semana para todos. Deus abençoe a todos de coração, viu? De coração, obrigado mesmo, tá? De coração, obrigado por tudo. Fique com Deus, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. Obrigado a todos do canal, obrigado pessoal do YouTube. Fique com Deus. Abraço para todos aí, em nome de Jesus. Até a próxima, tá bom? Tchau.